quantidade exata de água existente em nosso planeta é de 1.332 quilômetros cúbicos, de acordo com o Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos. 72% do nosso planeta estão cobertos por água, mas 97% dessa água toda é salgada, vinda dos mares e oceanos, e não é potável. Os oceanos possuem uma camada de 24 mil quilômetros ao redor da Terra, com uma média de profundidade de 3,2 quilômetros. Parece ser muita água, mas na verdade não é. Especialistas comparam a situação com uma maçã. Se o nosso planeta fosse uma maçã, a água seria equivalente à casca da fruta. A água potável do planeta, aqueles 3% restantes, está separada da seguinte forma: 70% estão congelados, 1% está acessível para o nosso consumo imediato. 6 países como Brasil, Canadá, Rússia, Indonésia, China e Colômbia possuem 50% de todas as reservas de água fresca do planeta. 1/3 da população vive em países que consomem mais água do que o país oferece. Tenha todos esses dados em mente quando for tomar banho, escovar os dentes ou fazer aquela faxina em casa. 1 litro de água que você economiza estará fazendo uma grande diferença. John Kensius descobriu 2 coisas completamente revolucionárias quando foi diagnosticado com leucemia aos 65 anos e, recusando-se a fazer quimioterapia, decidiu investigar uma possível cura para o câncer. Em seguida, teve a ideia de usar ondas de rádio. Isso foi um sucesso. Ele conseguiu matar células cancerosas utilizando cobaias animais. E como se isso não bastasse, um dia em seu laboratório, quando ele estava tentando separar o sal da água do mar, descobriu que ela começou a pegar fogo por ondas de rádio. Esta invenção poderia ter salvo a crise de energia, uma vez que era um novo tipo de combustível fóssil que é abundante em toda a Terra e pode ser usado como combustível para carros e gerar eletricidade. Daniel Jingle foi um filipino que inventou mais um automóvel movido a água em 1996. Foi preso aos 82 anos e condenado a 20 anos de prisão. E Nikola Tesla, croata, um dos maiores inventores do sistema de energia livre da história, foi denegrido, morreu na pobreza e a grande maioria de suas patentes de energia livre desapareceram. A ideia de combustível movido a água doce ou salgada já existe há anos. Numa pesquisa rápida, descobrimos muitos outros que morreram e foram presos após anunciar suas invenções. E assim, a autenticidade da descoberta recairá numa grande empresa europeia e o mesmo em alguns anos ocorrerá com a energia livre. Descobertas que afetam positivamente a sociedade e que deveriam ser compartilhadas igualmente no mundo todo acabam sempre nas mãos daqueles poucos que podem manter a informação, a tecnologia e o bem-estar limitados perversamente.
Um vídeo que circula pelo web mostra a reportagem de um brasileiro que afirma ter inventado um equipamento que faz o carro funcionar com água. Será que isso é verdade? A reportagem produzida pela equipe de jornalismo da TV Tribuna foi publicada no começo de março de 2015 no YouTube e quase que imediatamente se tornou viral no Facebook, alcançando centenas de milhares de compartilhamentos. Na matéria, os jornalistas mostram a história de um inventor capixaba que, após instalar um equipamento no motor do seu automóvel, afirma que seu carro agora faz 1.000 km com apenas 1 litro de água. O tal invento, segundo o rapaz, transforma as moléculas de água em hidrogênio através de um processo chamado eletrólise. E esse elemento químico é que serve de combustível para o veículo. A reportagem não fornece dados técnicos aos demais detalhes e opinião de entendidos no assunto, dando margem a muita especulação e, é claro, deixa os mais céticos de orelha em pé. Em primeiro lugar, o invento de um motor que gera hidrogênio retirando-o da água para transformá-lo em combustível já é antigo e patentes já foram registradas em 1978, por exemplo. Em nome do norte-americano Will Brown, chamado de Gás Brown, a suposta mistura hidrogênio-oxigênio inventada por ele foi contestada por vários cientistas e provou ser uma fraude em um artigo de 2008 da revista especializada Popular Mechanics. Na verdade, o motor de Brown funcionava com combustível normal e água e, segundo afirma-se, servia para reduzir o consumo da gasolina. A alegada economia de combustível vinha, na realidade, de regulagens feitas nos carburadores dos veículos onde os equipamentos eram instalados. O motor a água também já foi patenteado por outros inventores ao longo da história, e um dos mais famosos foi o ex-motorista de ônibus chinês Wang Hongsheng. Em 1983, aproveitando-se do crescimento e da proliferação das pseudociências e das superstições na China, Hongsheng conseguiu investimentos do governo e de outros apoiadores, o equivalente a mais de 30 milhões de dólares para o funcionamento do seu invento. Um líquido capaz de transformar a água em combustível. Para encurtar um pouco a história, acabaram descobrindo que o inventor era um charlatão e ele amargou 10 anos de cadeia. A empresa milionária fundada por ele nunca chegou a produzir nenhum ml desse líquido milagroso. Outros inventores também alegam ter conseguido criar o tão sonhado carro movido a água, como o norte-americano Danny Klein, que disse ter inventado um carro em 2010 que percorria 160 km com 1 litro de água. Claro que seu invento, o Acrigen, nunca saiu do papel. Então, voltando ao carro a água brasileiro, mesmo que o rapaz tenha inventado algo nesse sentido, é bem capaz que ele não consiga registrá-lo, tendo em vista que outros inventores foram mais espertos do que o capixaba. Por outro lado, a eletrólise da água é um processo conhecido pela humanidade há mais de 2 séculos. Basta passar uma corrente elétrica através de um par de eletrodos que estão em um recipiente com água e, como por mágica, bolhas de oxigênio se formarão em um eletrodo e no outro hidrogênio. O problema de se criar um motor que aproveite esse hidrogênio gerado por eletrólise é que, infelizmente, ainda se gasta muito mais energia para se separar dos átomos de hidrogênio do que a energia que ele poderá gerar. Na edição do dia 10 de março de 2015, o jornal A Tribuna explica que Roberto Souza é um capixaba dono de uma empresa de informática e que sua invenção, que na verdade é uma adaptação de outras já existentes, se baseia na eletrólise. Mas não acrescenta muita notícia. Igualmente, a matéria não explica de onde vem a energia usada na eletrólise. Conforme é explicado nesse artigo publicado no site Autoblog, apesar dos avanços dos estudos a respeito da geração do hidrogênio, o processo ainda é cerca de 70% eficaz da melhor das hipóteses. Ou seja, de toda a energia gasta para se criar o hidrogênio,
quase um terço se perde no processo. As contas feitas pelo Autoblog, das 24 kWh de energia vindos do motor, somente 14 kWh seria devolvido de volta. Dessa forma, em poucos quilômetros, o veículo deixaria de funcionar. Esse é o mesmo problema enfrentado por aqueles que sonham em criar um motor perpétuo, um tipo de máquina que não gastaria energia e funcionasse sem parar. Em 2014, a montadora de veículos Toyota anunciou o lançamento do primeiro veículo movido a hidrogênio. A diferença do Mirai, nome que significa futuro em japonês, é que para esse veículo, que não funciona a partir da eletrólise, o carro da Toyota vem com tanques que armazenam o hidrogênio já pronto para ser usado. Aliás, o tanque de combustível é um dos equipamentos que mais preocupa os engenheiros da montadora japonesa. O carro, na verdade, é elétrico. O Mirai possui uma célula de combustível onde o hidrogênio se combina com o oxigênio, produzindo água e eletricidade. É como uma bateria, mas em vez de recarregá-la com eletricidade, coloca-se mais hidrogênio para que a reação química possa continuar. A montadora japonesa ainda terá outro desafio pela frente. Para garantir que o projeto do Mirai dê certo, a Toyota terá que investir em postos de combustível, onde o hidrogênio deverá ser vendido. A que preço? Não se sabe, mas o hidrogênio certamente não deve ser o mais barato que a gasolina. Em 2006, uma equipe de engenheiros mecânicos da Universidade de Minnesota, Estados Unidos, descobriu que a água reage com um elemento químico chamado boro, quebrando suas moléculas e liberando hidrogênio puro a partir da água mineral. O problema é que o boro se desgasta muito rápido. Para se ter uma ideia, a produção de hidrogênio a cada 45 litros de água consome 18 quilos do minério. Inviável até agora. Paul Pentone é um inventor americano que dedicou muitos anos de sua vida criando um sistema com tecnologia de reator de plasma para a melhoria da eficiência do combustível e que fosse de possível utilização em qualquer tipo de motor. Ele comprovou que outras substâncias poderiam ser adicionadas ao combustível e também serem queimadas. As substâncias poderiam ser das mais diversas, desde suco de picles até urina, ou mesmo água e o restante de qualquer líquido como gasolina ou diesel, reduzindo a emissão de gás carbônico de qualquer motor a combustão. Esse sistema é chamado de GET. O motor Pentone é um pote catalítico de água que produz bolhas de hidrogênio que são injetadas na alimentação do ar dos motores dos automóveis ou tratores agrícolas, de que se retira um conversor catalítico do tubo de escape e, aparentemente, permite entre 50% e 80% de economia em gasolina ou óleo. Funcionando nos motores a 4 tempos também, o Pentone pode ter inúmeras aplicações, podendo esse sistema ser adaptado a todos os motores de explosão. O gerador de hidrogênio pode ser fabricado e utilizado em casa também. O objetivo é separar o hidrogênio da água para ser utilizado como combustível, utilizando o princípio da eletrólise. O gerador de hidrogênio, HHO, pode ser utilizado para aquecer água, soldar, fazer funcionar pequenos motores. Tem sido boicotado em geral por razões óbvias. As pessoas que o utilizam não pagam impostos sobre os carburantes aos estados. Por motivos de interesse de empresários e instituições, quando Paul levou seu projeto ao mercado em 2006, registrando a descoberta para utilização livre internacional, sob o número US 0057946001A1,
foi acusado de fraude de segurança e declarado louco, ficando quase 3 anos e meio na prisão injustamente, sendo posteriormente transferido para um hospital psiquiátrico por ordem de um juiz de direito e não de um médico psiquiatra. Na reclusão, ele teve uma lesão no pé e os problemas odontológicos, e como forma indireta de tortura, não lhe administravam antibióticos ou a medicação necessária, a menos que ele também tomasse as drogas psicotrópicas. Seu filho, então, recorreu a um congressista que conseguiu obter a liberdade para Pentony, mas o homem que foi libertado em maio de 2009 já não era mais o mesmo. Desdentado, com queda de cabelo, dores horríveis pelo corpo e o trauma da reclusão marcam indelevelmente seu corpo e seu espírito. Mesmo ao quebrado, ele não se deixou dobrar, e a patente do motor Git ainda é sua e de todo o mundo livre. Stanley Allen Meyer, nascido em 24 de agosto de 1940, foi um inventor americano. Ele criou e patenteou um processo que permitiria fazer os motores de combustão interna funcionar com água, através de um dispositivo que ele chamou de Water Fuel Cell, ou célula de combustível de água, numa tradução livre. Segundo Meyer, um automóvel utilizando esse dispositivo poderia usar apenas água ao invés de gasolina para se locomover. Supostamente, o dispositivo fazia a separação dos componentes da água, hidrogênio e oxigênio, através de eletrólise, mas utilizando muito menos energia do que é indicada pela ciência convencional. O hidrogênio era então queimado para gerar energia num processo que reconstituía novamente as células de água. A comunidade científica viu com reservas o anúncio de Meyer, pois se o dispositivo funcionasse como foi especificado por Meyer, ele violaria a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Em 1996, uma corte de Ohio considerou o invento de Meyer como uma fraude. Mais tarde, um outro inventor registrou a patente. Meyer usa os termos célula de combustível ou célula de combustível de água para se referir à parte do seu dispositivo em que a eletricidade passa pela água para produzir hidrogênio e oxigênio. Ele usa os termos ao contrário do usado em ciência ou engenharia, onde esse tipo de células são chamadas de células eletrolíticas. A enciclopédia da Universidade de Colômbia define célula de combustível como sendo uma célula em que a energia química vinda da oxidação do gás combustível é convertida diretamente para a energia elétrica num processo contínuo. E eletrólise é a passagem de uma corrente elétrica através de uma solução condutora ou salina. Em um telejornal da emissora WSYX de Ohio, Meyer apresentou um veículo que supostamente era movido a água. Ele estimou que seria necessário apenas 83 litros de água para cobrir a distância entre Los Angeles e Nova York. Meyer disse que havia modificado o motor do veículo para usar mistura hidrogênio-oxigênio produzido pelo seu dispositivo. Philip Ball, editor da revista Nature, que acompanhou a demonstração, disse que não é fácil dizer como o veículo de Meyer trabalha, exceto que envolve uma célula de combustível que faz a separação dos elementos da água. Não há nenhuma prova documentada de que o sistema produz hidrogênio suficiente para funcionar um motor. Até o momento, vários estudos de dispositivos de Meyer têm sido publicados na literatura científica. Um artigo da revista Nature descreve as reivindicações de Meyer com mais um mito de água como combustível. Em 1996, Meyer foi processado por 2 investidores, a quem ele havia vendido a sua ideia de produzir combustível através da água. Os profissionais contratados pela corte examinaram a célula de Meyer e concluíram que não havia nada de revolucionário do dispositivo e que ele usava apenas um processo convencional de eletrólise. Meyer foi considerado culpado de fraude e condenado a restituir $25 mil aos investidores. Stanley Meyer morreu de repente em 21 de março de 1998, depois de jantar num restaurante. A autópsia concluiu que ele morreu vítima de um aneurisma cerebral. Várias teorias surgiram desde então, alegando que ele havia sido propositadamente envenenado e que tanto as companhias de petróleo como o governo dos Estados Unidos estariam envolvidos.
Vivemos um tempo em que o combustível é cada vez mais caro e agride muito o meio ambiente. Por tudo isso, surgem buscas por novas alternativas. Em 2017, a Europa aprovou um carro movido à água do mar, o chamado Quant Sport Limousine. É um protótipo criado pela empresa Nanofuel Cell. Esse carro recebeu autorização para rodar nas estradas do continente. O carro usa uma bateria química que utiliza a água salgada do mar para gerar energia. Mas não se engane, ele é bem potente, batendo a marca de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e atingindo a velocidade máxima de impressionantes 378 km por hora. O design do carro é muito legal, moderno e inovador. Pelas fotos e vídeos, muita gente irá se interessar por ele. Porém, salvar o mundo não é barato. Seu preço é nada menos do que R$1 milhão. Vale a pena? Conta aí pra gente.